Livro de Gênesis, como já falamos desse livro na semana passada, hoje avançaremos um pouquinho mais. Quando a gente fala de Gênesis, é importante a gente dizer e deixar claro que a palavra Gênesis significa começo, início, o princípio. Por isso que o primeiro verso começa dizendo, no princípio, no Gênesis, criou Deus o céu e a terra, no início de tudo. Quando nada havia, Deus simplesmente se levantou e do nada Ele criou todas as coisas, céus e terra, você e eu. É a história da criação, a história subdividida em alguns contextos que a gente pode ver a criação do capítulo 1 até o capítulo 2, capítulo 3, o pecado, capítulo 4 fala da descendência de Adão, Abel e Caim, capítulo 5 fala da genealogia, capítulo 6 a 9 e 10 fala sobre o dilúvio, 11 a torre de Babel, 12 o chamado de Abraão, que vai até o capítulo 22, 23 fala do levantamento de Isaac, capítulo 24, Isaac casando sucessivamente. Lá no capítulo 28 surge Jacó, alcançando a proeminência no livro e terminando o livro com as 12 tribos de Israel. Em resumo, este é o livro de Gênesis. Uma explicação que nos faz pensar como Moisés, escrevendo este livro há tanto tempo depois, sobre a influência do Espírito, inspiração do Espírito, ele deixa registrados detalhes da criação do mundo, da criação do homem, numa explanação clara e sempre alertando sobre os perigos. E hoje, ao ler esse texto do capítulo 3, a gente vai entender um pouquinho mais daquilo que Deus, ministrando a vida de Moisés, queria deixar claro, não apenas para aquela geração, mas para todas as gerações subsequentes. Por isso eu quero te convidar para que juntos efetuemos essa leitura no capítulo 3, versos 6 em diante. Amém? Vamos ler todos juntos, queridos? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, desde Gênesis até o Apocalipse, a gente tem uma visão clara de um agir de Deus, da mão estendida do Senhor, em todo o tempo, em todas as gerações. Quando a gente olha para o Salmo 90, o Salmo 90 ele trabalha num contraste, falando sobre a eternidade de Deus, de geração em geração.
Em contraponto, ele apresenta a brevidade da vida humana, como a flor da erva, que de manhã nasce, viceja, e à tarde murcha e morre, e é queimada no fogo. Então, um Deus que é eterno, fazendo contraponto com a minha vida e com a sua vida, é a criatura e o Criador. O que o homem coloca a mão não dá certo, mas onde o Senhor coloca a sua mão, coisas grandiosas e maravilhosas acontecem. É por isso que Gênesis narra de uma forma única e exclusiva o aspecto da criação. E é algo tremendo quando a gente começa a ver a expressão: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A mesma expressão a gente consegue encontrar Paulo escrevendo a 1 Timóteo capítulo 4, verso 4, quando ele diz: pois tudo que Deus criou é bom. Então, de um extremo ao outro, a gente consegue ver Deus agindo com fidelidade, com graça, com bondade e misericórdia, expressando a sua bondade pela minha vida e pela sua vida, e todo o seu cuidado por toda a criação. Mas não podemos nos esquecer de que tudo que Ele criou é bom, mas é muito mais do que é bom. Tudo que Deus criou tem princípios. Princípios claros, princípios presentes, princípios que devem fazer toda a diferença. E o que é um princípio? Princípios regem a nossa vida. Princípios são leis imutáveis e inegociáveis. Princípios são eternos. Não podemos fugir à luz daquilo que a Bíblia apresenta como princípios. Então, se tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz tem um propósito claro, um princípio revelado, um princípio definido, o que nós devemos fazer? Nos submeter a esses princípios, tendo em vista que eles são imutáveis e inegociáveis. Devemos obedecer aquilo que Deus estabeleceu. As regras que o Senhor estabeleceu têm um único propósito: abençoar a minha vida e a sua vida. Ainda ontem dizia neste lugar: onde é que o homem tem liberdade? Onde é que o homem pode fluir com total liberdade? Na presença do Senhor, longe do pecado. Tem até uma ilustração, que o trem só tem liberdade na linha. Na linha ele vai e vem. Preso à linha, ele vai e vem. Preso à linha, ele vai e vem. Ele desfruta de total liberdade, condicionado a uma regra. Quando nós olhamos para nós só temos liberdade em Deus. Porque se tirarmos Deus da nossa vida, já somos escravos, já fomos escravizados. Por isso, os princípios são inegociáveis. Só que aí, dentro da visão de princípios, a gente se esquece de alguns. A gente esquece alguns princípios que nós precisamos relembrar e trazer à memória. Lá no Éden, Deus deixou claro essa expressão. Lá no Éden, Deus revelou os seus princípios. Lá no Éden, Deus falou para Adão: Adão, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. É a lei da colheita. É a lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? O que você planta, você colhe. Olha o que Deus disse para Adão: Adão, da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você desobedecer, vai vir uma colheita terrível. Se você trilhar esse caminho quebrando princípios, a desgraça baterá à sua porta. A lei da semeadura e da colheita. E quantos de nós ignoramos esse princípio? Quanto de nós não pesamos as nossas escolhas e decisões antes de fazê-las? Simplesmente fazemos e depois choramos, reclamamos, murmuramos e até culpamos o inimigo. Pastor, Satanás se levantou contra mim. Não foi Satanás, simplesmente foi a quebra de um princípio. Simplesmente você está colhendo aquilo que você plantou. É algo natural. Por isso, os princípios precisam ser obedecidos. E quantas vezes nós ignoramos isso? Deus deu essa ordem para Adão. Deus apresentou este princípio para Adão. Mas Adão ignorou. E não é porque Adão ignorou que não vai acontecer. Não é porque o homem não acredita na Bíblia que ela não vai se cumprir. Não é porque o homem não acredita em Deus que Deus não governa. Não é porque o homem não acredita no inferno, na existência do inferno, que ele não vai para lá. Às vezes
As pessoas estão me ignorando, dizendo isso aqui não existe. Será? Será que não existe? Quando nós olhamos para a Bíblia, a lei, sobre esse princípio, sobre a lei da semeadura e colheita, a gente começa a entender aquilo que Oséias, no capítulo 8, verso 7, ele diz: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Não é ditado popular, como muitos imaginam, é Bíblia. Aquele que semeia ventos, colhe tempestade. O texto de Oséias é: porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Estão semeando vento, vai colher tempestade. Está semeando uma semente ruim, vai ter consequências terríveis. Este é o princípio, esta é a lei. O tempo todo, Deus deixando claro para a vida de Adão essa expressão. Mas a gente migra para o Novo Testamento e a gente consegue entender que esta lei é bem clara. Lá em Oséias, aliás, Gálatas 6,7, quando Paulo escrevendo àquela igreja, ele disse: pois não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você planta desgraça, não tem como colher a graça. Se você planta algo ruim, você vai colher algo ruim. Por isso aquilo que o homem semear, isso, ou seja, exatamente aquilo que ele plantou, ele vai colher. Só que não se esqueça, nós estamos falando de semeadura e colheita. Se você plantar, hoje, em virtude da era dos transgênicos, a gente consegue ter uma expansão muito maior. Mas na minha infância, você plantava 1 grão de milho asteca, você tinha a probabilidade de colher 600. Presta atenção, você plantava 1 grão, você colhia 600. Ou seja, 600 vezes mais. Nós não estamos falando de igualdade. Eu plantei 1, eu colhi 1. A Bíblia diz que aquele que planta, ele vai colher, se for em terra boa, ele vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas a gente sabe que isso pode expandir muito mais. Então, a gente olha para Paulo escrevendo aos Colossenses, olha o que ele diz: pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Não há. O que Paulo está dizendo é que igualou todo mundo. Não é porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou o ministro. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como fugir disso. Não há acepção de pessoas nesta lei. Não há uma saída. Não há uma justificativa. É simplesmente se submeter à colheita daquilo que você plantou. Deus disse para Adão: se você comer, a desobediência já entrou na sua vida, a rebeldia já se instalou em você, e o que lhe resta são consequências terríveis. É importante lembrar que Adão era um homem perfeito, um único homem perfeito. E ele caiu. Ele caiu. Quando a gente olha aquela conversinha de Eva com a serpente, aquele olhar de Eva para o fruto, que a Bíblia diz no verso 6, vendo Eva o fruto, a gente já sabia que aquela situação não daria certo. Aquela conversa com a serpente terminaria mal. Porque às vezes as pessoas vão flertando com o mal, achando que nunca cairão. Elas vão flertando com o pecado e acabam descobrindo que já estão morando com Satanás e não sabem. As pessoas estão flertando com aquilo que é proibido e depois descobrem que já estão presas, enclausuradas, amarradas em grilhões, escravas de uma situação que elas mesmas escolheram. Assim foi Adão e Eva. Ela começou conversando, olhando, dando atenção e de repente escrava, de repente amordaçada, de repente totalmente condenada. O pecado deles conduziram eles a essa situação. E qual foi o pecado? Foi exatamente a desobediência e a rebeldia. Deus disse não, e eles decidiram provar para ver. E o que aconteceu? Tomaram do fruto.
tomaram do fruto. E caíram, tomaram do fruto e pereceram, desobediência e rebeldia. Por isso nós vamos falar exatamente sobre essa questão. Aonde leva o pecado das pessoas? Quais as consequências do pecado? Queridos, deixa eu dizer algo para você. Se você pegar uma pessoa que está em grilhão, uma pessoa escrava, e você conduzir a coroa, acompanhar a corrente, você vai chegar neste pecado. Não importa o tempo em que ele está vivendo, não importa a geração que ele viveu, se você pegar as mazelas do ser humano e acompanhar os elos da corrente, você vai chegar num único lugar: pecado. Pecado. Por isso, esse pecado tem consequências terríveis na vida do homem, tem consequências terríveis na vida da mulher, e é exatamente isso que nós vamos falar, as consequências do pecado. Porque o que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é Deus estabelecer algo para a gente alcançar e a gente não alcançar. Pecado é Deus estabelecer um caminho e a gente pegar um atalho. Pecado é a gente deixar Deus de fora da nossa vida e querer fazer do nosso jeito. Eu estou errando o alvo, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um único propósito: glorificar o seu nome, trazer sobre si a sua imagem e semelhança e refletir a sua glória diante de toda a criação. Por isso que é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não têm essa característica. Por mais bela que seja a criação, não reflete o caráter de Deus. A única criatura que reflete o caráter de Deus é o homem, porque ele foi criado com este propósito. E quando ele foge desse propósito, o pecado já se instalou. E quais as consequências disso? Eu sempre olho, queridos, e penso: o pecado na vida do homem não foi algo simplesmente superficial. Às vezes a gente olha a expressão pecado, um homem pecador, um homem caído, e a gente consegue simplesmente suavizar essas consequências. Mas o pecado afetou todas as esferas da criação. Todas as esferas da humanidade foram abaladas por causa do pecado. E quando a gente fala das consequências desse pecado, a gente vai entender algumas delas. Como isso afetou o homem? E a primeira situação que eu quero apresentar para vocês é que o pecado de Adão e Eva gerou uma desgraça espiritual. Desgraça espiritual. Pastor, existe outra coisa que não seja espiritual? Lembremos, o homem é espiritual, o homem é emocional, o homem é físico. Corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Dentro dessa sequência, conforme Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa claro: e o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Falando exatamente da tricotomia do homem, a composição do homem. Então a gente observa que a queda do homem, o pecado do homem, trouxe sobre ele uma desgraça espiritual. Entenda bem, uma desgraça. Quando você pensa nessa palavra desgraça, você já coloca um pé atrás, porque coisa boa não é. É algo terrível o que aconteceu. Mas o que significa esta palavra desgraça? Eu fico imaginando aquele dia, Adão acabou de pecar e a desgraça chegando e dizendo: prazer, eu estou à sua disposição. Eu estou à sua disposição. Desgraça instalada na vida do homem por causa do pecado. Desgraça do homem. Mas quem era este homem antes? É um homem que vivia debaixo da graça, que desfrutava da graça, tinha a companhia do Senhor, o Senhor o conduzia, o Senhor ministrava, o Senhor falava, o Senhor estava ali à disposição dele o tempo todo, ministrando um cuidado sobrenatural, graça sobre graça. O Evangelho de João diz que da sua plenitude, da plenitude de Deus, nós temos recebido graça sobre graça. Mas quando a gente começa a olhar o significado desta palavra, não é apenas graça sobre graça, ela quer dizer graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, infinitamente uma graça sendo liberada de Deus ao homem.
É graça sobre graça, num processo interminável. Por isso que tem graça todo dia sobre nós. Todo dia. E o homem tinha isso no Éden. Deus vinha trazer esta graça através da sua própria pessoa. Deus vinha à casa de Adão e Eva, ter comunhão com eles, ministrar a vida deles. Como que alguém pode traí-lo? Como que alguém pode dar ouvidos ao inimigo? Como que alguém como Adão e Eva, que tinham a perfeição e a imagem e semelhança do Senhor, foram enganados? Como? Mas enfim, eles pecaram, desobedeceram, foram tomados de rebeldia. Antes, Deus presente. E depois do pecado, que sobrou? A Bíblia deixa claro. Por isso, o Senhor os lançou fora do jardim. Fora do jardim. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus pegou o homem e disse: eu não te quero mais na minha presença. O teu cheiro é desagradável. A tua presença me incomoda. O teu pecado é abominável diante de mim. Fora. Fora. O homem foi lançado fora da presença de Deus. Mas como se não bastasse, a palavra bíblica diz: e expulso o homem. Essa palavra se torna clara a rebeldia, porque o homem, mesmo pecador, ele queria permanecer no jardim. Por isso a expressão expulso. Ele não saiu, ele foi jogado fora, ele foi expulso do paraíso, porque a rebeldia dele fazia com que ele quisesse ser o dono do jardim ainda, usurpar aquele lugar. Expulso. Antes graça, e agora desgraça. O que quer dizer desgraça espiritual? A palavra desgraça é simples, é desprovido de graça. Desprovido da graça. Antes eu tinha graça, antes eu desfrutava da graça, antes eu tinha a presença de Deus comigo. Agora, pelo meu pecado, eu estou desprovido da graça. Por isso que Isaías 59, 1 e 2 diz que são os nossos pecados. Não é Deus que está com o seu ouvido tapado, não é Deus que está com a sua mão encolhida, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entenda bem, o nosso pecado é que causa isso, separação. A gente vê na imagem Deus, o pecado, e eu do lado de cá. Se Deus está do lado de lá do meu pecado, porque o pecado abriu um abismo, e desta maneira eu estou desprovido da graça. E se eu estou desprovido da graça, eu estou debaixo da desgraça. Isso é que o pecado faz. O pecado te tira da cobertura da graça de Deus e te coloca debaixo da maldição do pecado, exposto a tudo aquilo que é maligno. Entenda bem, quando eu peco, eu estou trocando Deus pelos prazeres da vida, pela tentação maligna, pelas coisas do inferno. É isso que acontece. E naquele ato de desgraça, Adão estava fazendo exatamente isso. Trocando Deus, trocando a graça pela desgraça. Quando ele agiu, a desgraça se instalou. Quando ele agiu, a desgraça espiritual tomou conta da sua vida, porque houve uma separação. A desgraça é, de fato, o maior mal da humanidade. Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Quando você não está coberto pela graça, você está coberto pela desgraça. Quando eu estou debaixo da graça, eu tenho Deus. Deus está comigo. O Espírito está comigo. Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas quando eu rejeito a graça, eu estou rejeitando tudo aquilo que é de Deus. E consequentemente eu estou concebendo a desgraça. Agora o que está sobre mim não é mais o Espírito de Deus. É um espírito maligno, é um espírito imundo, é o espírito das trevas.
Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é um mundo caído, é um mundo sem Deus, é um mundo na desgraça, porque eles não querem nada com Deus. Adão pecou, e ele gerou essa desgraça espiritual, e condenando não apenas a si e a sua mulher, mas toda a sua descendência, toda a humanidade. A humanidade, o homem já nasce, a mulher já nasce debaixo da desgraça. Entenda bem, ele já é um desgraçado, desprovido da graça. O que reina nele e sobre ele é a semente maligna do pecado, que mais cedo ou mais tarde vai florescer e vai frutificar. Por isso nós precisamos da graça. Precisamos voltar para a graça. Precisamos nos arrepender e ter de novo o encontro com Cristo, para que Ele nos aceite de volta no seu jardim. Amém? A segunda expressão que eu trago é que o pecado de Adão gerou uma confusão emocional. Uma confusão emocional. Hoje, a gente começa a olhar as pessoas, dos mais velhos aos mais novos. E isso é nítido, é notório essa confusão. A gente começa a olhar alguns personagens bíblicos. Esses tempos atrás eu preguei sobre o profeta confuso, falando de Elias. Elias tinha confusão mental. Elias, em alguns momentos da sua vida, ele se apresenta sem raciocínio lógico. Consegue entender isso? E não é muito diferente da minha vida e da sua vida. Às vezes, as coisas simples da vida se tornam algo tão desastroso, é um fardo, é um peso que a gente não consegue resolver, a gente não consegue agir. A gente olha atentamente as nossas emoções o tempo todo em conflito. Tem algo errado. Tem algo errado. A gente olha para aquilo que a Bíblia apresenta e para aquilo que a medicina, especialmente a psicanálise, tem abordado, a gente começa a ver que as doenças da alma estão assolando essa geração. As doenças da alma têm tirado o brilho de pessoas, têm ceifado vidas, têm feito com que as pessoas que têm grande potencial vivam numa mediocridade no seu potencial, sem um despertamento, porque a doença da alma está destruindo. Quando a gente olha para Adão, aquele homem perfeito, aquele homem que brincava com o leão, brincava com o hipopótamo, aquele homem que tinha autoridade sobre tudo e sobre todos naquele lugar, aquele homem que ordenava a serpente, ela rolava para um lado e ela rodava para o outro, não era o totó não, era a serpente. Você consegue entender um homem com tamanha autoridade, coragem, um homem completo, um homem decidido, um homem pleno, um homem que verdadeiramente tinha em si aquilo que a gente chama de sobrenatural, mas nele era natural. Era natural. Eu lembro de Jesus ensinando nas sinagogas e as pessoas ouvindo Jesus e admiradas dizendo como ele ensina com autoridade. Para aquelas pessoas era algo sobrenatural a autoridade de Jesus. Mas para Jesus era natural. Você consegue entender isso? Para nós, alguém ordenar um leão e ele ficar quietinho é algo sobrenatural. No Éden era natural. Porque tinha alguém ali que sabia quem era. Tinha alguém ali com todas as suas faculdades mentais, as suas emoções alinhadas com os céus, vivendo todo o seu potencial. Não tinha desafio que Adão não pudesse resolver. Não tinha lugar para a doença da alma. Não tinha lugar para a mediocridade. Não tinha lugar para o raso. Tudo era profundo, tudo era intenso, tudo era maravilhoso naquele lugar. Aí o pecado chega. Este homem valoroso, vibrante, cheio de vida, corajoso, que enfrentava o leão, ordenava a serpente, se vai. Se vai. A doença da alma chegou.
A doença da alma destruiu as suas emoções. E a gente começa a ver que a doença da alma são desequilíbrios internos da nossa vida. Desequilíbrios da nossa alma que a gente traz conosco no decorrer dos tempos, porque nós somos pecadores, estamos debaixo do pecado, a nossa natureza ainda é maligna, aguardando a redenção. E a expressão bíblica, aliás, a psicanálise diz que as doenças da alma são medo, ansiedade, vergonha. Vergonha não no sentido de me sentir envergonhado, não. Vergonha a ponto de fugir e se esconder. Porque eu não tenho coragem de enfrentar a vida, então eu me escondo. Eu não tenho coragem de enfrentar o problema, então eu me escondo. Isso é doença da alma. Vergonha, a tristeza profunda e o desânimo. Quantas pessoas perderam a vontade de viver, perderam a vontade de ser bem-sucedido, perderam a vontade de cursar, de fazer algo novo, de desbravar algo novo, e se trancaram no seu mundinho. Lembra dos discípulos após a ressurreição de Jesus? Todos com medo, a Bíblia diz. Eles estavam apavorados por causa do Império Romano. O que eles fizeram? Reuniram todos, foram para uma casa e trancadas as portas lá ficaram. Eles ficaram trancados no seu mundinho, por causa do medo que estava assolando a sua alma. E de repente Jesus entra no meio deles, mesmo de portas fechadas. E o que é que Jesus diz? Paz seja convosco, não temais. Não temais, não temais. E a gente começa a ver, queridos, tristeza profunda e desânimo, a culpa e a ira, as mágoas e o ressentimento, a inveja, o orgulho e os ciúmes. Mas a gente pontua a depressão, a gente pontua a síndrome disso, daquilo outro. A gente pontua as fobias. Quantas fobias existem? Pessoas que têm medo de barata, ou se têm medo de cobra, ou se têm medo de multidão, ou se têm medo de altura, ou se têm medo de profundidade, ou se têm medo de nada. As doenças da alma. E a gente consegue olhar aquele cenário, para onde foi parar aquele homem? E a ciência está apontando de que essas manifestações estão altamente ligadas aos 7 pecados capitais. Que é a gula, luxúria, avareza, ira, inveja, preguiça e soberba. Olha para onde está apontando, para onde está apontando? Para o pecado. Se você fizer o caminho de volta elo por elo, você vai chegar onde? No pecado. Os distúrbios emocionais que sofremos hoje têm causa lá no Éden, na queda de Adão e Eva, no pecado que eles cometeram que chegou até nós. Então nós precisamos estar atentos a essa questão. Trouxe uma confusão mental. Uma confusão mental. Lá vinha o Senhor na viração do dia. E ele pergunta: Adão, onde estás? E Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim. Deus já estava lá. E ele responde: porque estava nu, tive medo e me escondi. Por que ele se escondeu? Por causa da vergonha. Por causa da vergonha. A vergonha gerou medo. A gente olha para nós hoje, queridos, e a gente fica pensando: puxa, o pecado vai além de algo espiritual. Ele afeta a esfera emocional. Ele traz confusão às nossas vidas. Por isso que o salmista no Salmo 14, o mesmo salmista Davi no Salmo 53, e Paulo escrevendo Romanos 3, ele traz essa expressão: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, por como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem entenda. Ou seja, o pecado veio e quebrou o entendimento. O pecado veio, entre aspas, tornou o homem ignorante. O homem não consegue compreender os seus próprios erros. Existe um ditado que diz assim, que o diabo, o maligno, é tão sagaz, que ele engana o homem e ao mesmo tempo o convence de que ele não está sendo enganado. E o homem continua sem entender nada
da sua vida. Paulo está dizendo, não há quem entenda, há uma perturbação mental, a sua mente precisa ser renovada, as suas emoções precisam ser tratadas, curadas, libertadas, porque se tem algo que tem matado a vida da igreja nesse tempo, chama-se doença da alma, o desequilíbrio emocional, o tempo todo pessoas padecendo e vivendo pela metade. Nós precisamos nos levantar, encarar, vencer os nossos medos, superar as nossas dificuldades e compreender exatamente aquilo que Deus tem para nós. Porque um homem debaixo do pecado, assim como Adão estava, era um homem que tinha medo de tudo. Um homem medroso. Eu olho para Beltsazar. Beltsazar. Não o Daniel, tá? Um é Beltsazar, o outro é Beltsazar. Ele era o rei, filho de Ciro. Aliás, filho de Nabucodonosor. E este homem dá aquela festa terrível no seu palácio, toma os utensílios sagrados e oferecem aos seus deuses, às suas concubinas, às prostitutas que lá estavam. E no auge da festa, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede, Menem, Menem, Tekel, Parsim, e aquilo trouxe um abalo ao seu coração, porque ele queria que alguém interpretasse aquele texto. E não tinha ninguém. Mandaram chamar todos os magos e de repente se apresenta Daniel. Daniel conta toda a história do pai dele, conta a história dele, falando que o pai dele foi um rei soberbo, mas Deus o quebrou, e de repente levantou Beltsazar com a mesma arrogância, e agora Deus estava quebrando ele de novo. E a expressão Menem, Menem, Tekel, Parsim, cujo significado é, no final o significado é, pesado foste na balança e achado em falta. E Deus vai dar cabo do teu reino. Acabou. Acabou. E a Bíblia diz que ele ouve esta palavra. Ele ouve esta palavra. E por causa da sentença, deu cabo do teu reino, a Bíblia diz que ele começa a tremer e bater os joelhos. Tem muita gente com medo da sentença, não de Deus. Tem muita gente com medo do inferno, e não de Deus. Ele não está temendo o Senhor. É o Senhor quem nos santifica. É o Senhor que fecha as portas do inferno para nós. Eu não tenho que temer o inferno, eu tenho que temer o Senhor. Eu tenho que ter uma vida no Senhor. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha dificuldades no Senhor, eu vou vencendo essas batalhas dia após dia. Por isso eu preciso entender. O pecado veio e gerou essa confusão emocional. A gente não consegue pensar direito, raciocinar direito, tomar decisões sérias, prudentes, alinhadas com os céus. Sempre tem um problema. Ah, pastor, mas não era isso que eu queria. Mas aconteceu. Decisão errada. Precisamos alinhar as nossas emoções, queridos. Precisamos ser curados na nossa alma. Literalmente ajustar a nossa vida. Doenças da alma e os pecados capitais. O que você não resolve no seu espírito, seu corpo converte em enfermidades. As doenças da alma começam a aparecer. A insônia, as alergias, as gastrites, os infartos, os cânceres. Ajuste a sua vida. Pastor, mas como eu vou ajustar a vida? Confessando o seu pecado, ajustando a sua vida com Deus, voltando para o jardim. Amém? Terceira, gerou uma falência física. O pecado gerou uma falência física. Não sei quantos de vocês faz ligação a essa palavra falência e falecido. Falência e falecido. Quantas vezes nós ouvimos o diagnóstico médico? Falência múltipla dos órgãos. Faleceu. Faliu. Morreu. Acabou. Agora, mas esse foi o projeto de Deus para Adão? O projeto de Deus para Adão era a vida eterna no Éden.
Por isso que ele deixou claro: no dia em que você me desobedecer, no dia que você escolher um outro senhor, no dia que você estiver sobre um outro governo, saiba de uma coisa: você vai morrer. Lembremos que quando Adão tomou do fruto, ele não morreu. Porque a primeira questão era morte física, separação de Deus. Aliás, morte espiritual, separação de Deus. Só que o pecado tem consequências físicas. Quando a gente começa a observar nas entrelinhas de Gênesis, a gente começa a compreender alguma coisa. Olha só Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. No capítulo 6, verso 3, que é o capítulo que começa a narrar o dilúvio, Deus diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, vive pelos seus desejos, pelos seus pecados, pelas suas orgias, e os seus dias serão 120 anos. Deus impôs um limite naquele contexto. Eu fico pensando, como que alguém pode trocar a eternidade por aquilo que é passageiro? Como que alguém pode abrir mão de um privilégio extraordinário por aquilo que é tão supérfluo? Exatamente por causa do engano e da visão errada. É o que Salomão diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, parece direito, mas o seu fim é de morte. Adão não pesou. Aonde vai dar esse caminho de desobediência? Aonde vai terminar esse caminho de rebeldia? Peraí, o Senhor disse: se a gente agir dessa maneira, a gente vai morrer. Os nossos dias serão contados, os nossos dias terminarão. Não vale a pena, Eva, vamos ficar quietinho no nosso cantinho, aqui no nosso paraíso, aqui no Éden, tendo a visitação do Senhor todo dia, suficiente para nós. O Salmo 63 diz que a tua graça, Senhor, é melhor que a vida. Mas eles insistiram e experimentaram da morte. É interessante que a gente começa a olhar da morte. Quem foi que morreu? Adão e Eva? Qual foi a primeira morte na vida deles? Do seu filho primogênito, Abel. Conversamos já várias vezes com alguns pais. E o ciclo normal são os filhos sepultarem seus pais. Esse é o ciclo normal. Mas quando um pai sepulta o filho, é porque o ciclo foi quebrado. É uma dor muito maior. Você consegue entender isso? E aqui a gente consegue ver a dor da morte sendo experimentada por alguém vivo. E trazendo sobre si a culpa, porque Caim estava morrendo pela culpa de Adão. Abel estava morrendo pela ignorância de Adão. Abel estava falecendo pela mão do seu irmão, porque Adão fracassou. Você consegue entender aquilo que estava na mente daquele homem? A falência física, a dor da alma, a culpa o destruindo por inteiro, porque ele não pesou o caminho, ele não olhou a seriedade da decisão que estava tomando, simplesmente tomou, e a consequência, falência física, a morte entrou, a morte destruiu a sua casa, a morte teve peso terrível naquele lugar. A gente começa a olhar a expressão daquilo que Deus havia decretado. Olha o que ele diz para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Até então, a gravidez era saudável, sem pressão alta, sem criança agitada no ventre, sem criança fazendo da barriga da mãe um ringue de boxe, Jacó e Esaú. Simplesmente paz, gravidez natural. Aí o homem peca e Deus vem e diz o quê? Olha, Eva, você vai sofrer agora. Você vai sofrer.
E outra coisa, eu vou aumentar as tuas dores. O que era dor no Éden? Não se cortava dedo. Tudo era perfeito. Ninguém tropeçava, ninguém tinha unha encravada. Tudo era perfeito. E o que ele diz a Adão? Em fadigas obterás da terra o teu sustento durante os dias da tua vida. Fadigas aqui é cansaço. Cansaço a ponto de doer o corpo. As dores também repousaria sobre Adão. É aquele dia, eu lembro do meu pai, vindo de um dia de jornada, de trabalho, era o único que usava botina. Nós filhos, era sempre um chinelo ou descalço na lavoura, e ele chegava, porque da roça ele já ia para a cidade, então ele sempre estava usando uma botina. Mas quando ele chegava no final de tarde, na varanda de casa, lá estava minha mãe, com uma bacia com água morna e salmoura para lavar os pés do meu pai. E ele sentava numa cadeira e ela se abaixava e massageava os pés do meu pai com aquela água de salmoura. Por quê? Porque é o dia inteiro na lida. Era a fadiga, era o excesso de cansaço, o tempo todo. Eu tenho pedido para minha esposa, mas ela não fez isso nenhuma vez ainda. Mas não vou desistir não. Brincadeira, queridos. Então lá estava Adão sofrendo também pela falência do físico. As doenças entrando, as coisas terríveis acontecendo, porque alguém pecou. Alguém trocou a vida pela morte. Alguém trocou a saúde pela enfermidade. Alguém se submeteu à desgraça que o inferno tinha prontinho e preparado. Mas glória a Deus, que a gente tem um Cristo, que conhecido como médico dos médicos, para sarar as nossas feridas, porque lá no madeiro ele levou sobre si cada uma delas. Amém? A quarta reflexão. O pecado de Adão gerou um conflito familiar. Um conflito familiar. Às vezes, você fica olhando os conflitos de hoje e você fala assim, puxa, estava tudo tão bem. Se para você estava tudo tão bem, vamos olhar para o Éden. O casamento de hoje, por mais que esteja em lua de mel, não chega aos pés do casamento de Adão e Eva antes do pecado. Não chega. Agora você imagina aquele cenário, onde tudo fluía perfeitamente bem, de repente um conflito, de repente algo novo. Tinha literatura para pesquisar? Não. Tinha um conselheiro de casal? Não. Tinha como fazer uma terapia? Não. Porque eles estavam em rebeldia contra o Deus criador do casamento. Não tinha como fazer nada. Mas eu olho o cenário e fico pensando, aquele dia que Deus olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma auxiliadora. E fez Eva e trouxe para ele. E quando Adão olhou para Eva, ele disse, esta é afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Olha os princípios do casamento latentes. Adão feliz, Deus fez alguém. Que bênção ter você, Eva, na minha vida. Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Somos um, glória a Deus pela sua vida. Aí o pecado entra. Aí o pecado entra. E a gente começa a ver. Então disse o homem. Deus pergunta, você comeu do fruto, Adão? Você comeu do fruto, Adão? Assim são as alianças de hoje, querido. É só um dedinho. Qualquer instante um larga o outro e vida que segue. Porque tem um outro na esquina e uma outra lá no ambiente de trabalho. E assim a coisa vai fluindo. Você comeu do fruto, Adão?
E este homem responde: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que homem irresponsável, que homem imaturo, que homem cheio de medo. Esse homem deveria ter levantado e dito: Senhor, eu falhei. O Senhor me deixou nesse jardim para guardar esse jardim, para proteger a minha casa, para lavrar, para ter mantimento na minha casa. O Senhor me deixou aqui para isso, mas eu falhei. Eu não cuidei da minha esposa. Mas o que é que ele diz? A mulher que o Senhor me deu, me enganou. É isso que ele estava querendo dizer. A mulher que o Senhor me deu, me enganou, e eu comi. Imediatamente Deus vai à mulher: Eva, você comeu do fruto? E o que é que ela responde? A serpente me enganou e eu comi. Quem está assumindo a sua responsabilidade? Cadê o homem que chama para si a responsabilidade da sua casa e diz: mulher, deixa que isso eu resolvo? E a mulher chama para si a responsabilidade do bom andamento da sua casa. Como diz Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa. Não fica por aí procurando uma árvore do conhecimento do bem e do mal para condenar a sua vida, condenar o seu marido e pôr tudo a perder. Olha o conflito, a crise naquela família. E é interessante quando a gente começa a observar, presta atenção no texto. A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles se esconderam e foram lançados fora da presença do Senhor. Quando você olha o capítulo 4, que fala de Caim, no verso 14, Caim diz: Senhor, agora o Senhor vai me lançar fora da terra, e eu vou viver me escondendo da tua presença. Olha, a mesma questão. Aquilo que Adão fez está sendo replicado na vida de Caim, e sucessivamente tem replicado até hoje. A irresponsabilidade de homens que fogem, de homens que não assumem a sua responsabilidade, por causa de um conflito familiar gerado no Éden. A mulher que o Senhor me deu, é a serpente que o Senhor colocou lá no Éden. Esses são os problemas. A consequência do pecado tem gerado homens fracos, homens irresponsáveis, homens que têm medo de casar, medo de ter filhos, preferem ser pai de pet e cuidar de samambaia. Cadê o Adão do Éden? Cadê o Adão que chama para si a responsabilidade? Cadê o Adão que antes ordenava o leão, fazia a cobra girar, a serpente rodopiar? Cadê esse homem? Enfraqueceu. Enfraqueceu. E a gente fica olhando para nós, como os conflitos da família chegou a este ponto. Quando eu era menino ainda, a TV passava um desenho animado, e para nós era o top. Aí você começa a olhar, era a inserção para fragilizar e tirar a autoridade do homem. Qual que era o desenho animado? Fred Flintstone. O Fred Flintstone era um menino, não fazia nada certo. Quem era espertona era a Vilma. Aí você olha para o Barney, quem era o Barney? Era outro banana. Quem era que era esperta? Era a Betty. As mulheres davam um show naqueles homens. Aí os homens começam a copiar o estereótipo daqui, o estereótipo de lá, e nós temos uma geração de homens fracos. Homens fragilizados. Homens que não chamam para si a responsabilidade de conduzir a sua casa, de educar o seu filho, de corrigir o seu filho, de pôr as coisas no prumo. Porque o conflito entrou na família. Onde? Lá no Éden. Eles começaram a falar línguas diferentes. Já não havia entendimento. A comunicação já não era clara e precisa. O pecado. Será que não há uma porção do pecado, dessa desgraça na sua casa? A gente olha para o Salmo 128, aliás 127,
O salmista diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, falando dos filhos, porque ele não será envergonhado, o homem valente, o homem guerreiro, o homem de postura, o homem responsável, o homem que luta pela sua casa, o homem que briga pela sua casa, o homem que enfrenta o que for e o que vier, mas defende a sua casa. A Bíblia diz que ele não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Não é dentro da casa, não é fora. É fora. Os homens hoje deixam o mal entrar, se assenta com ele no sofá, vai dormir com ele no leito maculado, o mal toma conta porque ele baixou a guarda. Ele não quer mais lutar. Ele está fragilizado. E a gente olha para a família, é o reflexo exato. O feminismo esguelando, tentando empoderar as mulheres, e umas tolas que submete a isso e defende essa causa. Enquanto que o homem deveria estar ali de mãos erguidas, protegendo, guardando, ministrando, trazendo a segurança para o seu lar, ele também precisa de um ombro da esposa para chorar, o mimizento da vida. Tem algo errado, queridos. Tem algo errado. É assim as alianças de hoje, ó. É assim. E nós precisamos cuidar. Cuidar. Eu não quero que nenhuma nora minha erga uma bandeira como essa. Nenhuma. Como eu também não quero que o meu genro levante essa bandeira. Não quero. Não quero. E oro por isso, luto por isso, ensino por isso. Houve um conflito no Éden, houve um problema no Éden, mas o nosso trabalho é resgatar esses homens, é resgatar essas mulheres, é pô-los de pé novamente, para que eles entendam o desafio de ter uma casa, de ter uma família, e rechaçar este conflito conjugal, ajustar a família, o vinho novo fluindo, o vinho novo brotando, uma linguagem de amor. E por fim, queridos, o pecado de Adão gerou uma crise ambiental. Uma crise ambiental. Volta e meia a gente ouve no noticiário, o tufão, o tornado, passou no Haiti, passou em Miami, destruiu. Esses dias no Paraná, a cidade do Paraná ficou totalmente destruída. No Éden soprava uma brisa tranquila ao entardecer. No Éden as árvores não se rompiam com a ventania, porque não tinha ventania. Quero deixar claro isso para você. Não tinha chuva de granizo, aliás nem chovia. Porque era um vapor que subia e regava a terra. Era tudo manso, maravilhoso, único, exclusivo, gerado e criado pela boa e poderosa mão do Senhor. Mas o homem vem e peca. O homem vem e destrói. E a Bíblia diz que a partir de então, olha o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz: maldita é a terra, Adão, por tua causa. Você amaldiçoou a terra. E o texto: ela produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, ervas daninhas, abrolhos, tiririca. Pensa comigo, um lugar onde Adão deveria cultivar, trazendo uma realidade de hoje. A gente planta uma mandioca, junto com a mandioca vem toda sorte de ervas daninhas, e você tem que estar carpindo o tempo todo, para a erva daninha não matar a cultura. Aí olhemos, vamos imaginar que o nosso agro hoje, plantasse a soja e não nascesse uma erva daninha,
e não tivesse uma lagarta, não tivesse um pulgão, não tivesse uma praga, não ia necessitar de agrotóxico. O agrotóxico contamina o alimento, cai na terra, contamina a terra e contamina eu e você. Aí você começa a olhar a palavra do Senhor: maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra está produzindo espinhos, abrolhos e toda sorte de erva daninha porque você pecou. Houve uma crise ambiental, você perverteu, Adão, o ecossistema. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz a expressão, o quanto a criação sofre. No capítulo 8, Paulo diz assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectativa da criatura, essa palavra aqui é criação. Deixa eu deixar claro para você, é criação. Aí você vai para o verso 20, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Esta criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, porque não foi a criação, a natureza de um modo geral, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é esse? Adão. Verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, porque a terra está maldita por causa de Adão, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. O que a Bíblia está dizendo? Que ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando o homem for redimido do seu pecado, a terra também será. Por isso que há 2 domingos atrás eu preguei isso, que vi um novo céu e uma nova terra. É o projeto da redenção totalmente completo. Onde não haverá, não apenas luto, pranto, dor ou choro, mas não haverá nem ervas daninhas, nem espinhos e nem abrolhos. Um novo sol, um novo céu e uma nova terra, surgindo totalmente resgatados e redimidos pelo sangue de Cristo. Amém? Eu quero fechar. Se você olhar o texto bíblico, você vai entender isso aqui no verso 7, verso que lemos. Então, logo depois do pecado, então abriram-se os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem, após pecar, ele olhou para si, olhou para Eva e disse: estamos nus. E fizeram o quê? Vamos pegar folhas de árvores para cobrir as nossas vergonhas e um cinto para amarrar as folhas. Você percebe que desde então o homem tem tentado sem sucesso vencer o pecado. O homem tem tentado desesperadamente cobrir a sua nudez sem sucesso. O homem tem lutado a todo custo para ser melhor sem sucesso. O homem tem tentado vencer o pecado, a armadilha do pecado, a condenação do pecado, a morte do pecado, mas sem sucesso. Se você é um desses que está tentando tapar o seu pecado com folhas, você pode consumir toda a floresta amazônica, que o teu pecado vai estar vivo mais que nunca. Quando acabar a floresta amazônica, pode consumir a Mata Atlântica também com todas as suas folhas, mas o teu pecado vai estar mais vivo do que nunca. Porque o que remove pecado não é a ação humana, o que remove pecado não é a folha da árvore, não é as folhagens, o que remove pecado nunca foi e nunca será a ação do homem. Mas o que é que remove pecado então, pastor? O próprio texto diz: e o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua esposa, e os vestiu.
Não é mais o homem cobrindo a sua vergonha, mas é o próprio Deus, é uma ação de Deus, é Deus tomando a iniciativa, é Deus cobrindo as nossas vergonhas, porque um animal foi abatido, e esse animal do Éden representa nada mais nada menos do que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o esforço humano, é uma ação de Deus. Eu estou vivendo sobre as consequências do meu pecado. Eu fiz a escolha errada. Estou padecendo por causa daquela decisão. O que eu faço? Se revista com as vestimentas de Deus. Se revista com a ação de Deus, que foi revelada lá no Calvário, trazendo Cristo, morrendo por mim e por você, fazendo com que o seu precioso sangue pudesse cancelar tudo aquilo que foi lançado sobre as nossas vidas pela desobediência de Adão e Eva. Entenda, a palavra bíblica de Paulo escrevendo aos Colossenses, que Cristo se levantou para destruir as obras do diabo. Cristo se levantou para quebrar os grilhões que aprisionavam homens e mulheres. Aí você olha para o livro de Isaías, capítulo 1, a Bíblia diz: ainda que os vossos pecados sejam como de escarlata, cor de escarlata, eu vos tornarei mais alvos do que a neve. João, escrevendo a sua primeira carta, 1,7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de alguns, é de todo pecado. Por mais que você sofra com as consequências erradas do teu passado, por mais que o pecado esteja cirandando a sua vida como consequências de atos dos seus pais, você pode pegar tudo isso e trazer diante do altar do Senhor. E dizer: Senhor, eu quero deixar tudo isso aí diante do teu altar, porque eu entendi que o sangue do teu Filho me purifica de todo pecado. Nós vamos cantar uma canção, e ao som desta canção eu quero orar por você, que está sofrendo com esses pecados, pecados geracionais, pecados de Adão e Eva, que replicou em Caim, que fez de Abel uma vítima, e continua replicando por toda a humanidade. Isso tem gerado um desconforto para nós. A gente tem buscado uma alternativa e não tem conseguido. A gente tem tentado tapar o nosso pecado, cobrir o nosso pecado com folhas, no esforço humano, e não está resolvendo. Cristo morreu por isso. Deixa o sangue de Jesus te cobrir. Deixa o sangue de Jesus te purificar. Deixa o sangue de Jesus quebrar toda a força do pecado que há na sua vida. Volta para Jesus, querido. Volta para Jesus. Esse caminho que você está trilhando não é bom. Volta para Jesus. Ele está pronto, te esperando. Volta para Ele. Volta para Ele. Desde o Éden Ele está à sua procura. Adão, onde estás? De repente essa é a voz que você está ouvindo. Deus chamando pelo teu nome e perguntando: onde você está? Eu estou à sua procura. Volta para Ele. Volta para Ele. No nome de Jesus. Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Quando o Senhor se levanta em nosso favor, o nosso pecado cai. Quando o Senhor nos cobre com o teu precioso sangue, somos perdoados, curados e libertos. Não apenas o nosso espírito é alinhado, mas a nossa alma é sarada e o nosso corpo é curado para a honra e glória do teu nome. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a tua porção. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua fidelidade e bondade, e que em todo o tempo, ó Pai, estejamos abrigados no Senhor. Olha, ó Deus, para esta igreja, olha para a vida dos meus irmãos, dá a eles uma semana de bênção, uma semana de paz,
e que eles possam, ó Pai, dia após dia, clamar pelo sangue libertador do Teu Filho amado, o sangue que nos leva de volta ao jardim, o sangue que nos leva de volta à Tua presença, o sangue do resgate, é o sangue exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz isso, ó Pai, com as nossas vidas, leva-nos de volta em resgate, comprados e redimidos pelo sangue do Teu Filho amado, e glorifica em nós o Teu nome. Toma a dianteira, ó Deus, das nossas vidas, aplane os nossos caminhos, e leva-nos de graça em graça, de vitória em vitória, para a honra e glória do Teu próprio nome. Pai, muito obrigado. Dá uma semana de bênção e uma semana de paz aos Teus filhos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça bendita, maravilhosa e exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a vida, a unção e o convencimento do Espírito sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.